Fala galera, beleza? Vamos lá, povo. Você chegou aqui, certo? E nós estamos na segunda aula sobre o que evitar, tá? Bom, vamos lá. O que evitar? Aprofundamento das relações emocionais. Exatamente. O que é o aprofundamento das relações emocionais? Primeiro, você ser técnico não elimina você ter emoções. Você agir de forma emocional. Não elimina. Você não vai se tornar um robô. O ser humano, em tudo que ele faz, envolve emoções, tá certo? Então tome cuidado, quando você acha uma pessoa fria o suficiente, se ela não tem nenhum transtorno, se ela é normal, ela tem emoções envolvidas, tá? A não ser que seja um transtorno, por exemplo, de sociopatia, essas coisas. Mas a nós, naturalmente, em todas as nossas ações, temos as emoções envolvidas. As nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas opiniões, tá? Então, existe já um nível de dinâmica emocional naquilo que a gente faz, tá? Na dinâmica que a gente tem de envolvimento com o público, tecnicamente já existe um nível emocional envolvido ali, tá certo? Então isso é extremamente importante. E qual é o cuidado? É o cuidado para não se aprofundar, né? Não aprofundar essas relações emocionais. Por quê? Porque, bom, primeiro é o seu trabalho, tá certo? Aquilo não é a sua família, é o seu trabalho. Você tem que ser técnico para conseguir resolver tecnicamente as questões e direcionar bons manejos, tá? Você não pode se tornar um alvo fácil emocionalmente. Hoje, nós vamos, com esse monte de informação e de ferramenta, nós vamos ser mais blindados? Sim, mas vocês não vão ser totalmente blindados. Tem um monte de educador, mas tem muitos educadores que têm um bom trabalho, têm uma boa estrutura e acabam em algum momento ali sendo abalados pelas questões emocionais do serviço do educador social na assistência social, certo? Então assim, cuidado, tá? Muito cuidado. E você evitar o aprofundamento das relações é você se munir de ferramentas que vão te dar mais estrutura para você não ser atingido por essas questões emocionais. Porque existe uma dinâmica emocional pronta para invadir a cabeça da galera dentro do nosso trabalho. É um trabalho muito tenso, é um trabalho que é muito sensível, é um trabalho que demanda muito afeto. E se você chegou até aqui, você já sabe o que é afeto. Provavelmente você viu as aulas sobre afeto, emoções e sentimentos, tá? Então, exige muito afeto, existe também muito afeto. Então, automaticamente você tem que entender sobre o aprofundamento das relações emocionais. Quais são as relações emocionais que você deve nutrir? Aquelas relações que já existem no manejo, tá? Então, por exemplo, se você precisa dar atenção para um determinado grupo, para conversar com esse grupo, abrir espaço de fala, dar risada, contar piada, chorar junto com o grupo, para você entender o que o grupo está falando, o que ele está expressando, o que ele está conversando, isso já é uma carga emocional. É com isso que você tem que ficar. Se você aceitar a mais, que está fora do manejo, aí já começa a ser problemático. Vou dar um exemplo. Um grupo de adolescentes. Se você foca em um, para trabalhar, focar, desenvolver, já começa um grande problema. Porque se você está focado em um só como preferência, eu gosto de trabalhar com ele, eu gosto de passar tempo com esse educando, já é um problema porque você já está caindo numa armadilha emocional. Você tem que se dar, a grande maioria deles, se for possível a todos, uma atenção, um manejo, um trabalho, porque na sua área você precisa trabalhar com todos eles. Por exemplo, em um CCA, você tem 22 alunos em média presenciais, 22 e 25, que se eu não me engano a vaga é para 30 por sala. 30 alunos, você tem que rodar a sala, você está trabalhando no CCA com crianças, né? Aquela primeira turma, que é geralmente de 9 não, eu acho que é de 6 a 9 mais ou menos, né? O que acontece é que você tem que dar acesso a todos às atividades, às suas dinâmicas, ao seu manejo, tem que dar acesso, tem que deixar com que eles cheguem perto, você tem que alcançar eles, é muita gente, cada um tem uma questão, você vai ter que fazer relatório, tanto para você quanto para a instituição, de todos eles, falar como é que tá, você vai ter que ouvir todos eles. Então não dá para você se apegar a um, tá? E não é que não dá, é que não pode, certo? Você tem que se abrir para o seu público, que é o seu público de trabalho. Você não pode
misturar o seguinte: você pode executar um manejo e ele pode ser mais eficiente com alguns e menos eficiente com outros. Isso não significa que você está dando mais atenção para aqueles que o manejo deu certo. O fato do manejo dar certo com algum grupo, ou um grupo de idosos, de famílias, ou de jovens e adolescentes ou crianças, faz automaticamente com que você consiga pegar uma parte do seu foco e focar na progressão daquilo que está dando certo, sem abandonar aqueles que ainda não aderiram, ou que às vezes nem não vão aderir. Mas sempre você tem que se dividir nisso. Isso é uma questão técnica. Isso é uma questão de chegar em casa e falar: opa, como é que eu vou lidar com o fulano? Pô, aquela família lá, como é que eu vou lidar com aquela família? Quais são os manejos interessantes e necessários nessa situação, nesse momento? É selecionar os manejos. Já falamos disso aqui. Selecionar os manejos. Então, você tem que selecionar os manejos. Os manejos vão te dar uma capacidade de lidar com essas situações, lidar com o público, sem que você precise adicionar ou aceitar um aprofundamento emocional nas suas relações. Se você está agindo muito emocionalmente, é porque você não tem manejo. Se você está atingindo mais tecnicamente, é porque você tem mais domínio técnico. Você tem mais manejo. Sendo assim, menos em emoções soltas vão estar envolvidas. Certo? Então, tome cuidado para não se aprofundar nas relações emocionais de forma desnecessária, tá? Bom, vamos lá. Sua ferramenta de trabalho é composta por manejos técnicos. Eles já carregam a quantidade suficiente de emoções. Isso é importante, é o que eu já falei, certo? Então, tome cuidado com o aprofundamento das relações. Eu vou dar alguns pontos. Um dos pontos é: se você está colocando, isso a gente vai ver mais para frente, vai ser muito legal lá na transferência, mas uma das coisas que você pode calcular se você está passando do limite ou não nas relações é quando você começa a pensar naquele indivíduo de forma muito familiar, aonde você começa a sofrer por aquele indivíduo, pelo excesso de atenção, principalmente fora do trabalho, fora do serviço, fora do projeto, fora do programa. Chegou em casa, é você, a tua família, as tuas coisas, certo? Não é a cabeça 24 horas no seu público, certo? O trabalho do educador social, de uma forma técnica, tem que ser assim como quase todos os outros trabalhos. Se colocou o pé para fora, você tem que ter a capacidade de desligar a chave e viver a tua vida, senão você vai ficar doente, tá? Então, se isso mexer emocionalmente com você, ficar mexendo, e começar isso a acontecer várias vezes fora do trabalho, é porque você está se conectando de uma forma emocional desnecessária, tá certo? Que vai te machucar. Isso não machuca só você, isso afeta o outro também. Porque você pode construir um aprofundamento das relações emocionais com o outro, que o outro não tem controle e ele não tem dimensão do que é isso. Então, você, por exemplo, famílias... educadores que trabalham com famílias ou com membros de famílias, por exemplo, no CRAS, né? Aquele serviço de acolhimento ali, familiar, e aí ele começa a se conectar muito com aquela família. Daqui a pouco a dona Joana chama o educador para ir na casa comer um bolo, ele vai comer um bolo, e daqui a pouco, quando ele vai ver, as relações são estreitas, e daqui a pouco ele começa a colocar na vida da dona Joana um sentimento de filho, de estar presente, de cuidado. A dona Joana vai ter esse sentimento, daqui a pouco ela percebe que não é isso, porque o educador não está sempre presente, daqui a pouco o educador é dispensado, e ela tem que lidar com essa perda, com esse sofrimento, que é algo que ela achou que ia ser fixo. Ela pode até se confundir a dinâmica das relações. Então, você pode fazer o outro sofrer e piorar as questões que ele já tem. Então, assim, tome muito cuidado, tá? Como a gente viu na frase, o seu manejo técnico já tem relações emocionais o suficiente, tá bom? Isso é muito importante. Bom, vamos para o próximo vídeo. O próximo vídeo a gente vai falar sobre diagnosticar fora da sua capacidade. Vem para a próxima aula, vê se tem aqui, ó, lembra, se tem perguntas a serem respondidas para você ir melhorando o teu conhecimento, e até o próximo vídeo. Valeu!